No início dos anos 90, eu participava de um programa que chamava Bola na Rede. Era na Rede TV. O apresentador era o Fernando Vanucci. E ele sempre levava a gente para jantar quando o programa acabava. Ele fazia questão de dizer que como ele estava feliz em finalmente poder dar opinião. Porque ele passou anos e anos na Globo, ele não podia dar opinião. Isso me chama a atenção porque nós trouxemos para cá uma grande convidada, a voz mais marcante, mais bonita do jornalismo esportivo de todos os tempos no Brasil. Milena Cilibelli, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo elogio, a voz mais, muito obrigada. Milena, como é ser podada, não poder dar opinião? Porque você e o Vanucci formavam uma dupla excepcional na TV Globo. Cada um tem a sua função na TV, a gente sabe como jornalista. Você é apresentador, vocês eram apresentadores, vocês ficavam horas no vídeo. Mas não poder se posicionar como você, por exemplo. Você vem aqui na TV Record, você vem no R7 e você tem direito de falar o que você pensa. E você vem aqui, nós temos um programa que se chama Joga nas Ondas, você fala um tempão. Como é que é isso? Então, na verdade, eu comecei em rádio, numa época que na Rádio Fluminense, né? Vou lá atrás, assim, só para contextualizar aí a história. E a gente, numa fase que todo mundo falava muito no rádio, eles não queriam que a gente falasse muito. A ordem era isso? Qual era a ordem? A ordem era, não vamos atrapalhar os ouvintes, deixa eles ouvirem a música do início até o fim, sem blá blá blá. Era essa a orientação. Então, o que a gente fazia? A gente anunciava e desanunciava as músicas, né? Era essa a orientação. Então, um bloco de 3 músicas, falava, agora a gente vai ouvir, então, Led Zeppelin, e rolava a música. Aí, no fim, só, a gente falava o que tinha rolado e lia uma nota jornalística, alguma coisa assim. E assim era. Então, a gente estava acostumada a só os comentários serem dos produtores ou dos nossos convidados. Então, digamos assim, que a minha criação já foi nesse lugar. Né? No meu trabalho. Sim. Comecei assim. Bom, quando eu fui para a TV, o que eu aprendi foi apresentador apresenta, comentarista comenta. Então, não esqueçam da regrinha, não esqueçam disso, tá bom? Então, mas eu sempre coloquei uns caquinhos. Eu te confesso que alguns chefes gostavam, outros reclamavam, mas assim, na maioria das vezes agradava, porque ao público agradava. Então, assim, isso para mim era o mais importante, né? Agradar o público. Então, no esporte você apresentou coisas vitoriosas, gloriosas para o Brasil, também derrotas, apresentou escândalos, principalmente dos dirigentes. Eu imagino que você tenha tido vontade de se expressar inúmeras vezes. E como é que para você, que também é jornalista, como é que era a regra na Globo? Você podia colocar o caquinho quando? Então, eu acho que televisão é feita principalmente de bom senso. Você tem que ter bom senso. Se você percebe que aquele momento te dá um espaço de falar um pouquinho mais, você vai. Se não, é melhor você se recolher, ficar quieto e se limitar a dar informação. Não, exemplo prático. Você tem algum? Você lembra que olha, queria falar, que tenha acontecido, poxa, queria me posicionar. Doping do Ben Johnson, que você deu furo. Nossa, foi esse meu furo. Então, essa foi minha prova de fogo para começar na televisão. Então, foi o que eu fiz? Eu tive que aproveitar todos os ensinamentos do meu pai, que era atleta quando jovem, né, que me ensinou tudo de esporte, que eu sempre falo, para na hora eu conseguir fazer o improviso. Porque, quer que eu conte essa historinha? Então, quem está acompanhando, a gente vai entrar na vida da Milena, tintim por tintim, mas essa parte de opinar, que eu tenho o privilégio de ser próximo da Milena, conhecer, conversar, eu sei o quanto ela é inteligente e o quanto ela não pôde expor. Por isso que eu estou querendo faço questão desse início dessa pergunta, desse início dessa entrevista. Eu vou ter que parar para pensar aqui que momento que eu consegui falar mais o que eu queria. Mas, assim, claro que quando você vê cenas, por exemplo, de violência, isso aí nem adianta falar, não fala nada, porque a gente fala. Sim. Eu falo sempre alguma coisa, né? Eu acho que
É dessa forma que acho que o jornalismo não é só informativo, né? Ele é uma ferramenta social. De alguma forma, você pode colaborar com o comportamento das pessoas, dessas pessoas que são mais desequilibradas. Então, quando a gente fala de uma maneira geral, a gente fala, bom, quem era o diretor, quem era a pessoa específica? Olha, Milena, você se expressa muito bem, se você vai ser a nossa apresentadora, você é simpática, comunicativa, mas você não vai opinar. Qual é a figura? Quem que falou, por exemplo, na Globo, na rádio, quem é a figura? Se você não quiser citar nome, não cite, mas é um diretor ou quem é? Quem que fala, olha, não opine? Olha, é o tal negócio, todo veículo de comunicação, você sabe, você trabalhou em jornal há muito tempo, todo mundo segue uma linha. Sim. E você é obrigada a, dentro dessa linha, né, digamos assim, ser comedido para não, né, exagerar ou não ir para um lado que não interesse, né? Agora, de qualquer forma, não tem. Eu acho que, não sei, os editores-chefes, né, deve ter sido em algum momento os editores-chefes, porque isso já vem, né, da direção, né, já é uma forma que você tem de funcionar ali e de não ser inconveniente. Então, porque além dessa postura sua importante, você é mulher, então você está num ambiente machista há mais de 30 anos. O Vanucci mostrava todo esse alívio de poder falar, poder se posicionar, depois de ter passado mais de quase, sei lá, 20 anos na TV Globo. O fato de ser mulher também é uma coisa assim, foi mais podante também ou não? Eu acho que quanto a poder falar ou não, não. Sim. Né? Eu acredito que em outros momentos, que eu já sei que você vai perguntar daqui a pouco, mas que eu, para dizer a verdade, toda vez que alguém me falava do machismo, eu tinha um pouco de vergonha de dizer que sim, que existia e existe, né? Como infelizmente a gente vê que vai continuar existindo. Vai demorar um pouco para isso ser dissipado. Estamos em 2023 e a gente está vendo como as mulheres sofrem, né? Como a violência contra a mulher, o feminicídio aumentou, enfim, infelizmente. Então, mas também as mulheres estão o tempo todo mostrando como são capazes, como em empresas elas são colocadas em cargos de chefia. Não, mas eu estou falando de você especificamente na Globo, especificamente por ser mulher. Se um Vanucci como homem, ele já assim, ficava incomodado por não poder falar, você como mulher ainda, você já conseguiu entrar num veículo bem poderoso e bem no lado mais machista de todo o jornalismo, porque a gente sabe, na nossa redação, no Jornal da Tarde, há 30 anos, a gente tinha 1, 2 mulheres e elas já eram marginalizadas. Por elas tinham que fazer esporte amador. Então a gente chamava quase mesmo? O resto. Deixavam elas? Infelizmente, é isso. Futebol de jeito nenhum. Tá vendo? Então, isso era assim, o Jornal da Tarde era um dos mais modernos no Brasil. Essa era a mentalidade. Eu tô insistindo nesse assunto só para deixar claro o quanto é difícil. E, por exemplo, eu me penitencio também por esse período também, que eu fui machista também. Falei, poxa, mulheres no esporte não tem nada a ver. Eu falei, mas então, é uma coisa de evolução mesmo. Eu imagino para quem sofreu. É isso que eu estou perguntando para você. Se você sofreu ou não, se você não sofreu. Sim. Sim, acho que é isso que eu estou falando. Acho que eu nunca gostei muito de falar nesse assunto porque eu tinha vergonha, até pelas outras pessoas. Né? Mas precisa expor, viu, Milena, eu acho. Eu acho que hoje em dia talvez seja mais fácil para mim, porque eu estou vendo que essa avalanche de coisas que estão acontecendo com as mulheres é bem estrutural mesmo, né? Esse machismo está lá, né? Nas raízes, né? Na criação das famílias, né? A minha família é machista, não vou dizer que não. Italiano, português, todo mundo bem tradicional. Né? Então existe em todo lugar. E você acaba que, infelizmente, você acostuma um pouco, né? A se sentir nesse lugar que não, você pode ir até ali. E aí, quando eu falo assim, não, quando eu tiver meu filho, né, quando for homem, eu vou tratar diferente, eu vou criar diferente. E eu mostro um monte de coisa para ele, eu falo, e eu estou vendo que ele está entendendo isso, né? Mas isso parte principalmente da criação das pessoas. Né? Você não tem nem culpa de um monte de coisas que você faz, você vê, você foi percebendo que você tinha que mudar.
né? E eu acho que é isso que se espera das pessoas inteligentes, que elas percebam que precisam mudar, evoluir, né? E colocar a mulher, né, no alto do pódio, que eu acho que é onde merecemos. Então, porque, Milena, pensa bem, ó, no dia que a gente está gravando essa entrevista, que eu queria fazer com você há muito tempo, o presidente Luís Rubiales, da Federação Espanhola, ele está sendo muito pressionado para pedir demissão por conta de um beijo forçado na jogadora. Foi horrível Hermoso. aquilo, né? Que Então, foi cena horrível, foi não, mas aquela? deixando claro, assim, ele diz que é uma coisa normal, que foi um cumprimento tranquilo. Eu quero mostrar, assim, a revolta do mundo, porque essa postura hoje é absolutamente inaceitável. Absurda. E uma Copa do Mundo feminina que era a melhor de todos os tempos, mais fantástica, gols, mundo inteiro parando para ver, de repente uma atitude machista é a que prevalece. Todo mundo vai lembrar da Copa do Mundo de 2023 por causa de um machista. O que você acha disso? É triste, né? Mas tem que servir de exemplo, tem que ficar, né, de uma forma bem marcada para fazer, que absurdo, isso não pode acontecer nunca mais, é inaceitável. Acho que é o que, né, podemos tirar, né, desse momento horrível, né? Digamos, estava tudo lindo, a festa linda, não sei o quê, e ele faz isso. Eu falei, gente, é incrível. Como é que pode? Que espaço que ele achou que ele tinha para manifestar toda a alegria dele, sabe? É absurdo, absurdo. Bom, perfeito. Ó, o momento revolta já acabou, então vamos voltar para o tradicional. Você estava querendo que eu me revoltasse. Não, eu estou revoltado. Milena Ciribelli. Quem é Milena Ciribelli? Como é que você surgiu? Como é que você ganhou tanto espaço? Não, eu estou dizendo, pelo talento é, sem dúvida, a voz sua é marcante. Como é que você surgiu de uma maneira ortodoxa, vai? Gente, então, eu já contei que eu comecei lá na Rádio Fluminense, tudo na minha vida, Cosme, foi muito assim, eu acredito muito você em Deus. É de Niterói, você queria fazer publicidade. Não, então, eu acredito muito que Ele está direcionando a vida da gente e a gente tem que perceber esses sinais para seguir o caminho certo. E eu não pensava em fazer rádio, não pensava em ser locutora. Eu pensava, quando criança, que eu seria uma publicitária. Em Niterói, naquela cidade pequena. Lá cidade, não precisa falar assim, a cidade mais bonita que tem no mundo, entendeu? E aí o pessoal do Rio brinca dizendo que é porque é a vista mais bonita que existe. É sim, gente, é a vista mais linda que existe. Nós vemos todo o Rio de Janeiro, mas só Niterói pode. Ai, Senhor. Então, e aí aquela menina... tá bom, então, aquela menina, né, morava, né, em Niterói e tal, e eu achava fantástico, eu ficava prestando atenção, assistindo os desenhos animados, falei, gente, que incrível. Na hora do comercial, eu ficava fascinada de alguém contar uma história em 30 segundos. Eu estava ali colada na telinha, assistindo durante 1 hora para saber o desfecho daquilo ali. E alguém contava em 30 segundos, resumia tudo e fazia... Bom, depois eu até passei a pesquisar comerciais antigos e adorava, né? Casas Pernambucanas, enfim, tinham vários comerciais assim, que eu depois cheguei a estudar na faculdade também. Só que, quando eu comecei a fazer estágio, comecei a ir para conhecer as agências e tal, eu achei muito chato. Eu achei aquela coisa assim, falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar aqui sentada na prancheta. Eu pensava em trabalhar em dupla, porque eu acho bacana essa coisa de criar, né, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então eu ficava, não, eu quero isso, eu quero inventar textos, eu quero, de repente, criar, né, novos anúncios com uma outra pessoa, fazendo essa parceria. Só que eu pensei, falei, gente, eu sou tão agitada, eu vou ficar aqui sentadinha, aqui na prancheta, esperando o dia inteiro. E aí eu falei, acho que não é isso. Já tinha o pai de uma colega nossa, amiga nossa, que era publicitário, e aí falou muito para gente a respeito da profissão. E fui na agência conhecer, falei, não acho que é bem isso. Aí fiquei meio na dúvida, mas falei, acho que eu vou começar a fazer publicidade mesmo e ver o que acontece. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de milhões de coisas diferentes, pensei em fazer medicina e arquitetura. Bem fácil, né? Bem, tudo a ver, né? Aí eu fui por eliminação. Eu adoro fotografia, falei, adoro, né, tirar foto de prédio, adoro admirar a arquitetura dos lugares, eu acho que eu vou fazer arquitetura. Ih, gente, matemática eu sou péssima, acho melhor, chega, deixa a arquitetura de lado. Medicina, que eu amo, eram as minhas matérias favoritas, português e biologia. Eu falei,
falei, medicina que eu amo, nossa, eu acho demais, né? Salvar vidas, pesquisar e tal, acho que eu vou fazer medicina. Aí o sangue vivo, eu fico mal, eu posso desmaiar, não, eu acho que eu não vou fazer. E aí eu falei, vamos para a comunicação. Sempre gostei de escrever redação, quando era criança, escrevia, gostava de ler em voz alta na sala. Então eu falei, acho que é mais a minha praia, E vou as fazer pessoas comunicação. sempre elogiaram a sua voz? Elogiavam mais as redações, quando eu fazia na escola, né? Porque ainda tinha voz de criança, Sim. então eu acho que ainda não estava assim encorpada, né? Não estava com essa, Estamos falando, esse vozeirão. estamos falando de quantos anos aí? Hã? Estamos falando de quê? 13 anos? Na 16 escola? anos? É. Não, desde que eu me entendo por gente assim que tinha redação, sei lá, Sim. 11, 12, 13, 14, dessa fase toda que tinha sempre aula de português e a professora adorava, né, as redações. E aí, bom, enfim, aí você fica assim, né, gosto disso, gosto de criar historinha e tal. E fui. Só que teve um momento que eu comecei, a vida foi me levando a isso, né? Peraí, eu cheguei a contar, não, porque eu estava querendo ser publicitária. Aí eu, um dia, encontrei com um amigo em Niterói e ele falou assim, tem uma vaga para redator da Rádio Fluminense. A Fluminense, você sabe, né? A Rádio Rock and Roll, que lançou todas as bandas do Rock Brasil, que de Abelha, Legião, Paralama, essa galera toda começou lá. Barão, enfim. E por que a Rádio Fluminense foi essa Rádio Fluminense? Rapidinho, resuminho. Depois tu vai me ajudar a voltar lá. Tá marcado aqui. Então, essa Rádio Fluminense, ela foi a rádio que apresentou o rock para o Brasil, por quê? Lá em Niterói? Porque o que tem isso? Então. que isso? Vai ficar falando mal de Niterói? Olha que a comunidade lá é forte, hein? A galera lá adora, ama Niterói. E tem muitas pessoas muito expoentes, né? Da arte, da música, todo mundo sai de Niterói. Vou citar aqui uns 10 para você. Bom, tá bom, calma. E aí, você não conhece Niterói, né? Não conheço. Não conhece? Não Então tá. Então, você vai conhecer. Quando você for para lá, você vai conhecer. Eu vou te mostrar os lugares bacanas lá. Então, aí Niterói é um lugar muito especial, é um celeiro realmente de talentos, não tenha dúvida. E a Rádio Fluminense foi uma criação do Samuel Weiner Filho, Luiz Antônio Melo. Tem uma galera aí que desculpa que eu vou acabar esquecendo o nome de alguém, mas eles se juntaram e pensaram nessa rádio. Não existia uma rádio de rock no Rio. E não você existia. era roqueira? Você ouvia? Eu sempre fui roqueira, desde criança, porque eu tenho um irmão mais velho, músico, que gostava de rock and roll. Então eu ouvia, né? Eu estava acostumada a ter em casa, né, LPs naquela época, né? Os bolachões lá de rock. Aí, nesse dia que, bom, eles criaram a rádio e tal, a rádio já tinha alguns meses, e esse meu amigo falou que tinha uma vaga para redator. Eu falei, vaga? Na Rádio Fluminense? Meu irmão tinha uma amiga que já era locutora de lá, a Selma. Aí, a Selma Boiron. Aí eu falei assim, é mesmo? Pô, meu irmão tem uma amiga que é locutora. Pô, que legal. Acho que eu vou lá conhecer, pelo menos, né? Quem sabe? Nem pensava em fazer jornalismo para entrar numa de se inscrever para a rádio. Mas eu fui. Aí, quando cheguei lá, esse meu amigo falou, o Luiz Antônio Melo estava lá e falou para esse meu amigo, Jefferson Beltrão, grande locutor, vozeirão também, perguntou para ele, você conhece alguém que tem uma voz legal, que saiba falar inglês? Aí ele, Eu falei assim, eu tenho uma vaga para locução. Eu falei, vaga? Eu me candidato. Aí ele falou, é? Aí eu, né, falando com ele assim, vamos lá para o estúdio fazer um teste. Beleza, desci para o estúdio e aí veio aquela delícia, né, dos nomes que eu conhecia, porque eu ouvi em casa. Então, Deep Purple, Pink Floyd, Robert Plant, enfim, eu fui lá. Aí eu falei, li, quando eu terminei, olharam para mim e falaram assim, olha, você está aprovada. Eu falei, acho que foi a primeira que chegou aqui acertando tudo, né? Porque, para mim, eram nomes familiares. E nessa época também era um reduto masculino, digamos assim. Você ia a show, você ia a qualquer lugar assistir uma banda de rock e não tinha quase mulher. Era praticamente homem. Com essa voz, você já tinha o quê? 16 anos? Olha, eu não sei em que momento. Eu acho que assim, quando contrato. O quê? Que você fez esse teste e... Não, na mesma hora, assim, ele falou Mas assim... Mas você tinha quantos anos? 15, 16, 14? Eu era adolescente, tava por aí. Tava por aí. Tá bom, ok. Adolescente. Não, então, olha só, como adolescente, você já conseguiu... Não, eu tô falando isso porque, olha a responsabilidade que já tinha. Você estava na rádio de vanguarda no Brasil, aí você já
entrou de primeira. E aí, como é que foi a carreira lá? Vou aproveitar você bem rapidamente. Hein? Depois tem um monte, porque tem um monte de perguntas para você. Então, foi super importante, foi quando tudo começou para mim, né? Meu universo virou a Rádio Fluminense, a minha vida virou a Rádio Fluminense, né? A música teve um espaço muito maior do que já tinha na minha vida. Lá em casa, né, eu sou a mais nova e fui eu que comecei a tocar flauta doce, piano, porque eu cantava no coral da escola, do Abel. Aliás, já cantei em ópera, tá? Nossa, sensacional. Pelo coral da escola. Aí essa história é legal. Mas aí depois, aí, quer que conte rapidinho? Não, agora não, para não perder o fio. Então, aí eu fui, vou voltar de novo, vou voltar esse pedaço. Vou voltar essa pergunta da Rádio Fluminense aqui. Eu vou falar assim, como você é um personagem muito rico, tem muitas coisas... A minha cabeça é muito elétrica, gente. Eu vou indo, quando eu vou, já vou lembrando de outras coisas. Então, vou voltar e vou voltar a pergunta. Então, o que a Rádio Fluminense, uma rádio de vanguarda, trouxe para essa fluência tua no ar, que, assim, que é uma coisa, além de ser natural, a gente vê que é absolutamente profissional. Você não erra uma palavra, não gagueja, tipo, você tem uma fluência, assim, tipo, você passa tudo o que tem que passar com uma credibilidade que, assim, que é incrível. Olha, obrigada, mas nem sempre assim. Hoje mesmo no ar, ao vivo, eu dei uma gaguejadinha, entendeu? Acontece. Mas às vezes, por algum motivo, às vezes até a boca ressecada, por isso que é importante estar sempre bebendo água. Vou voltar à pergunta. Anula tudo isso aqui, vou voltar. Não precisa falar de hoje. Isso daqui vai passar daqui 2, 3 semanas. Tá, senão você quebra a minha linha de raciocínio. Ó, presta atenção. Então vou voltar. 1, 2, 3, valendo. Ó. O que a Rádio Fluminense, com a credibilidade que você tinha que passar para o ouvinte, vou voltar, me atrapalhou. Não, o que a Rádio você tinha perguntado? Não, vou voltar, peraí. O que ela trouxe para a minha vida, foi isso que você perguntou. Bom, todos os comunicadores que trabalham em rádio e vão para a TV falam que o rádio acrescenta muito. Para quem vai apresentar, comentar, o que a rádio te acrescentou? Então, a gente sempre fala que o rádio é a grande escola. Porque primeiro você começa a desenvolver só a sua voz. Você não está preocupado com postura, você não está preocupado com caras e bocas, com olhares, enfim. O que for necessário, estou brincando aqui, mas necessário ser feito, né, no seu trabalho. Você só se preocupa com a sua voz. Então, é muito mais fácil você ir percebendo a inflexão certa, o que você está fazendo de bom, de ruim, como você está passando aquela mensagem, essa emoção que você precisa dar para as pessoas. Então, é muito mais fácil porque você só se concentra na voz. Né? Então, o legal do rádio é isso. Aí, quando, né, você sai do rádio, já com essa parte pronta, digamos assim, a tua voz já tá definida, você já sabe se posicionar, você já sabe se colocar, você sabe... dar o peso certo às palavras. Então, quando você já sabe isso tudo, você chega na televisão, como é que é? Câmera 1, 2, 3, tá? Qual é a minha câmera? Tá. E o que eu tenho que fazer? Aí você vai aprender a apresentar, por exemplo, um telejornal. Então você faz isso, você olha para baixo, você olha para cima, beleza. Mas eu já tenho tudo pronto da voz. Então é muito mais fácil eu chegar aqui e fazer um trabalho muito melhor. E o cuidado que você teve com a voz? Você teve alguém que te orientou como colocar a voz? Não. É um dom natural? Como eu sempre gostei de ler em voz alta, né? Eu acho que eu sempre percebi um pouco mais, né, da minha voz, eu sempre percebi um pouco, eu sempre gostei de interpretar o texto, digamos assim. Então, eu gosto, por exemplo, eu gosto de escrever poesia também. Então, assim, eu gosto de quando eu estou lendo alguma coisa, uma poesia minha ou de alguém, eu gosto de perceber as palavras. E eu me lembro que tinha um produtor na rádio e os primeiros textos, né, que eu comecei a ler, textos maiores e tal, ele sempre falava assim, Milena, começa a ler a frase, mas o teu olhar já tem que estar para a palavra seguinte. Você está falando essa, e eu ficava pensando, é mesmo? É assim? Porque não é assim em voz baixa, né? Se você estiver, né, em silêncio lendo um texto, você vai ler do jeito que você quiser, vai parar ali, vai voltar. E no rádio não é assim, você tem que estar informando o tempo todo. Você não tem nenhum tempo livre
como a televisão, sobe som. Agora tem um silênciozinho, mas eu estou olhando para a câmera, beleza, então estou aqui eu posso, né, me expressar, não tem isso. A rádio você está informando o tempo todo pela voz. Então, a voz vai ser trabalhada muito rapidamente. Por isso que a gente fala, se você já fez rádio, você vai chegar na televisão e vai tirar de letra, porque é muito mais fácil. E a rádio também te ajuda muito a improviso. Porque você necessita improvisar. Coisa que, se na televisão você tem que seguir o texto à risca, por quê? Porque todo jornal, todo telejornal tem um tempo, né? Você tem um bloco lá, um bloco de quantos minutos? Tantos minutos. Então, uma matéria está já linkada na outra, já está com um tempo específico, essa tem 3 minutos, aquela ali tem 2, aquela tem 1,5, e pensando já na cabeça, né? A cabeça é o texto que a gente lê, olhando, né? Para quem não sabe, isso é a cabeça. Então, a cabeça já está com um tempo determinado. Se você improvisar muito, bagunçou. Agora, no rádio, que você manda, você está sozinho ali, você faz o que você quiser. Tem gente que usa timer, né, para poder saber quanto tempo falta, mas você, na prática, você já sabe. Por exemplo, a Rádio Fluminense, que não podia falar nem na primeira nota, não podia. Aí eu saí da Rádio Fluminense e já fui para a Rádio Cidade, que era o contrário. Você podia e devia queimar a introdução da música, que a gente chamava. O que é queimar a introdução da música? É você sair falando, até na hora que está só, né, digamos, a música sem letra, até a hora que chega a letra da música. Quando você faz isso bonitinho e entra, nossa, você ganha parabéns da chefia. Muito bem, ganha parabéns da chefia, mas eu amaldiçoava esses benditos, porque eu não tinha dinheiro, eu queria gravar a música, aí entrava Rádio Cidade. Tá vendo? Se você estivesse no Rio ou em Niterói, no belo Niterói, você ia gravar tudinho. Porque na Rádio Fluminense, na Rádio Cidade já não. Aí que ia ter na Rádio Cidade não, mas você podia ir para Niterói, ou do Rio você ouvia Niterói, tá bom? Tranquilo. É uma pena. Então, agora, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é sobre o trabalho do âncora. Quando a gente fala âncora, por exemplo, a gente pensa nos âncoras norte-americanos, que eles vão falar uma notícia, eles têm o direito, terminou de apresentar, eles têm direito de falar, olha, isso. Isso, assim, é muito raro no Brasil, por exemplo, nos principais jornais de todas as TVs do Brasil, isso não acontece. E por que isso? É uma coisa nossa? É uma coisa... Você acha que seria demais para o apresentador de um telejornal importante no Brasil falar sobre, sei lá, queda de um presidente, vitória do Brasil na Copa do Mundo e ter um pouquinho de espaço para comentar? Você acha que as coisas poderiam se misturar? Porque os âncoras nos Estados Unidos eles têm um poder enorme. Onde eles vão, eles chamam inúmeros patrocinadores. Ou você acha que as TVs fazem assim, tipo, não, se é apresentador, é apresentador. Comentarista, então, comentarista. Hoje em dia, como eu falei, antes era assim, agora nem tanto. Né? Tanto que eu ouvi muito, já tinha ouvido bastante na televisão, não precisa comentar e tal. E eu falei, eu sempre botei meus caquinhos, mas eu sempre sou da vibe, né, da leveza, sempre tentando, claro que quando o assunto é sério, eu vou criticar, como eu falei, né, com cacos que sejam pertinentes. Mas eu quero dizer o seguinte, eu nunca gostei muito da polêmica braba, né, de chegar e de repente, sei lá, de alguma forma ser muito reativa com as coisas. Por exemplo, você vê o Luiz Rubiales beijar forçada essa... Não, se eu tivesse no ar e pudesse falar alguma coisa, com certeza eu ia descascar. Se a gente tivesse alguma transmissão nossa ou tivesse fazendo podcast com vocês, eu ia falar. Que realmente aquilo é inaceitável. Então, agora, e para você, como é essa passagem para a TV? Você foi para a Rádio Cidade, você foi para... Se descobriram na Manchete como? Como é que você foi para a TV Manchete? Então, eu fazia Rádio Fluminense e aí teve um dia que... Gente, você sabia, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu já falei em algum lugar, mas eu acho que a minha estreia na televisão foi na Record. É mesmo? Sério? Eu acho que eu não falei isso para ninguém. Porque, não sei se gravaram isso em algum momento, mas foi porque eu participei de um programa chamado Bebê Vídeo e ele era apresentado de segunda, acho que a sexta, Bebê Vídeo, e no sábado chamava Bebê Vídeo Roll. E era pelo pessoal da Rádio Cidade.
que veio trazer esse novo formato de dance, não sei o quê, naquela época que não tinha isso, né? E aí eu me lembro que quando eu fui apresentar, eles falavam, olha, precisamos de alguém que saiba falar de rock. E aí o coordenador falou, Milena vai ser a primeira aí, vai Milena. Aí eu fui, comecei a falar. Aliás, está isso na internet, gente. Alguém colocar lá, Milena Ciribelli Eladio Sandoval no BB Vídeo, aparece lá eu, novinha, cabelão, assim, muito bom. E aí, bom, enfim, então eu até esqueci do que eu estava falando. Não, você estava falando sobre como é que você foi parar na Manchete. Então, aí eu fui fazer essa participação e um menino que tinha um projeto de um programa para a Manchete, ele me viu e falou, olha, é a Milena que eu ouço na Rádio Fluminense. Nossa, a voz dela é muito legal e tal. E ela é bonitinha, então não sei o que, acho que eu vou chamar a Milena para apresentar o meu programa. E aí ele queria que fosse eu. E aí ele me chamou e eu fui, né, na coragem, porque todo mundo entrava na rádio e falava a mesma coisa para mim, nossa, vocês são muito novinhas, né? Porque todo mundo, sim, pelas vozes, assim, vozes, né, mais bonitas, mais encorpadas, né? As pessoas não imaginavam que era todo mundo tão novinho. Aí quando chegava lá, olhava pra gente, nossa, mas você devia fazer TV. Ah, porque você é bonita, vai fazer TV. Aí eu ficava pensando, gente, é assim? Eu vou bater na TV e vou falar, eu quero fazer TV? Aí eu fiquei na minha, continuei trabalhando na rádio, que era o espaço que eu tinha, tá, beleza. Até o dia que esse menino me chamou. Aí falei, vou encarar, né? Tô tendo uma oportunidade, vou encarar. Quando eu cheguei lá, o queridíssimo Gregório Rubim foi meu primeiro diretor, iluminador, me ensinou muito sobre luz, sobre TV. E aí eu lembro que ele olhou para mim, como chama? Milena, aquele sotaque, Milenita, vamos, era minha estrelinha, tal, não sei o quê. E aí eu fiz o teste, ele gostou, só que ele me achava muito branquela, então ele mandava me maquiar para eu ficar mais moreninha. Rio, né, garota do Rio. Pois é, então eu ficava mais moreninha. Mas foi ótimo, foi uma experiência incrível, porque aí eu migrei para a TV de uma forma tranquila, porque meu primeiro programa também era um programa com cara de rádio. Então, mas só deixa claro, então, como é que foi sua estreia na TV, na Record? Você passou aqui, como é que foi esse primeiro dia do programa? Como é que foi? Não, eu fiz esse programa, participei, que eu falei que está na internet. Sim, não, o primeiro, como é que foi? Aqui na Record? A sua estreia na TV. Foi esse que eu apresentei com o Eladio Sandoval. Não, eu entendi, mas como é que foi o primeiro dia? Você no vídeo, você já conseguiu naturalmente se posicionar? Foi legal? Como é que você soltou? O que você sentiu a primeira vez? Vê aí no YouTube. Não, as pessoas vão ver, mas você, o que você avalia hoje? Então, eu olhando, eu acho muito bonitinho, assim, né? A menininha. Mas você estava solta? Você lembra a sensação que você sentiu? Eu estava conversando com ele e foi bem descontraído, porque eu pegava as cartas, ele, Milena, lê aí. Eu falei, olha, ouvinte e tal, que não sei o quê, que queria ver, no caso era telespectador. Ah, tá, ele quer a música tal, não sei o quê. Foi conversado, então eu não estava numa postura de apresentadora, então eu não sentia esse drama, entendeu? Então, e é isso que é engraçado, é muito natural para você estar diante das câmeras, né? Não me incomoda não, pelo contrário, eu gosto, entendeu? Então, eu gosto, eu acho que eu me sinto em casa. Então, mas falando sério, isso desde sempre, né? Eu acho que sim, acho que talvez eu tenha nascido para isso, né? Então, é isso. Porque eu gosto da câmera, a câmera gosta de mim, acho que tem muito isso, né, que você deve ouvir falar. Às vezes a câmera gosta de uma pessoa, né? A pessoa é fotogênica, a pessoa tem, né, desenvoltura. Eu me lembro da primeira gravação de um equipamento completamente diferente que a gente tem aqui até no estúdio, que dava a sensação de terceira dimensão, eu fui a primeira a testar. E aí o chefe falou, nossa, para a Milena foi fácil, vamos sabe, pegar outra pessoa agora. Não sei. E não foi fácil para todo mundo, né? Porque eu acho que é uma coisa de você, sei lá, dimensionar o espaço, né? Altura, largura, enfim, a terceira dimensão. Você entender onde você está e como você pode ser natural falando para as câmeras. Então, não, eu vou deixar bem claro isso. Eu, desde os 12 anos, eu sabia e sei que eu consigo passar um resumo muito fácil do que está acontecendo em qualquer situação escrevendo. Eu escrevo. E você... Você escreve muito bem, né? Não, então, obrigado. Então, e você, esse seu dom de apresentar, tipo, essa simpatia, é uma coisa natural. Tipo, e você é carismática. Então, é isso. Eu queria saber se você percebeu isso
quando? Falei, bom, olha, vou me dar bem e é aqui que eu vou. Não, eu não fui fazer televisão porque eu achava que eu ia conseguir. As coisas foram acontecendo, é isso que eu estou falando. Eu fui percebendo que eu me sentia bem, eu fui percebendo que funcionava, eu gostava de me ver no vídeo, eu via a reação das pessoas, aquela coisa de, nossa, você passa tanta alegria, alto astral, sabe? É sempre... Mas Olha, você não vi uns tremia? relatos muito doidos. Nunca tremeu? Mas todo mundo sente um friozinho na então, barriga. Mas assim, você não sente quando você vai começar cara, gravando? Sim, não, mas eu digo assim, mas no início eu lembro, assim, mas parece que você já não Então, pulou por essa exemplo, fase. vou falar uma coisa assim, Sim. tô tranquila, mas assim, para mim é muito mais fácil entrevistar do que ser entrevistado. Eu acho muito mais legal. Muito mais confortável. Muito mais confortável. Ai, meu Deus, o que ele vai falar? O que ele vai perguntar? Não, então, mas mas deixando claro. Você, bom, sou um bicho de televisão. Quando é que você sentiu? Sou. Quando? Logo de cara. Acho que logo que eu comecei, o programa chamava Som Maior, que era um programa musical, que eu tinha trazido muita informação minha, né, minha bagagem de rádio para a TV, com uma locução. Ainda tinha isso. Eles queriam que eu fizesse uma locução tipo rádio. Então, inventaram várias palavras, tipo, teleouvintes, telesonoros, né, não sei o quê. E eu falava aquela velocidade de rádio. Então, eu não tive muita preocupação de chegar, digamos assim, eu tenho que aprender a lidar com pausa. Me falaram que televisão tem pausa. Não, porque eu podia tagarelar como eles queriam mesmo para parecer rádio. E agora vamos ver, então, o show dos Paralamas do Sucesso. E entrava os Paralamas, né? A gente fazia um programa todo completo, né? Tinha entrevista, tinha esquetes de humor, eu fazia sempre... Acho que esse meu lado, né, de brincadeira, de palhaça, que eu sempre quis ser, eu acho que já começou desde cedo. E aí a gente tinha também a oportunidade de fazer os esquetes de humor. Então, assim, era um programa delicioso de apresentar. Quando terminou esse programa, a Manchete começou a fazer os especiais da Manchete. Os especiais da Manchete, assim, pegavam um músico que vinha para o Brasil, a gente fazia entrevista, montava o show e fazia os especiais. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar grandes nomes da música. Quais, por exemplo? Acho que o mais importante, assim, está no meu coração, Tony Bennett. Tony Bennett. Inclusive, ele desenhou. Ele me desenhou, cara, ele me desenhou. Outro dia eu postei isso, falei isso, Foi sensacional. E grande exemplo, assim, de não só de cantor, de músico, de artista, mas de ser humano. Uma pessoa tão simples, mas tão simples, que aí você fica vendo, meu Deus, tanta gente metida no mundo e que nem tem, né, essa capacidade toda dele. E ele era simples, tranquilo. Esse meu diretor, que era todo preocupado com os detalhes, com iluminação, ficava arrumando o set e tal, e ele lá tranquilo e tal, aí pediu o papel e me desenhou. Então, mas como as coisas aconteceram na sua vida, né? Como coisas importantes que muita gente fica sonhando a carreira toda em chegar perto, você no início da carreira já teve coisas importantíssimas. Você foi da TV Manchete, você foi para, entre aspas, que foi consagrado por muito tempo, Padrão Globo. Como é que você chega no Padrão Globo? Então, eu acho que perceberam que eu me encaixava naquele tipo de espaço, né? Porque é isso que eu falei. Televisão, você tem que ter bom senso, você tem que ter uma postura elegante, você tem que ser, claro, correto, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca me meti em confusão, não gosto de escândalo, sou uma pessoa discreta, não sou de ficar falando da minha vida para ninguém, não gosto disso, não gosto de fofoca. Então, eu acho que por conta disso, eu acho que eu sempre mostrei que, né, atrás das câmeras, eu sou uma pessoa normal, tranquila. E o que era o padrão global? Não, mas eu imaginava uma coisa mais técnica. Não, assim, eu acho que eu trabalhava bem, né? A minha locução muito boa, né? De cara, eu acho que ela foi evoluindo muito rápido. O primeiro ano de rádio foi um ano mais difícil, porque é quando você está aprendendo tudo. Depois, eu acho que eu fui pegando jeito, e locução é uma coisa impressionante. Cada dia você pode ficar melhor. Eu sinto, por exemplo, hoje eu gravo um off, hoje eu estava gravando o off do jornal e do Fala Esporte, dentro do Fala Brasil, todos os dias, por favor, assistam, de segunda a sexta. Você estava na TV Manchete e foi para a Globo. Por décadas e décadas todo mundo falou, olha, o padrão Globo hollywoodiano, imposto pelo Boni, um nível lá em cima. A TV Manchete não tinha tanto recurso. Você sentiu algum choque em termos técnicos? Você foi para uma empresa que tinha muito mais
muito mais equipamento de primeiríssimo mundo. Tá, Como é que foi? Mas você foi sentiu? falar uma coisa muito importante, que a Manchete chegou fazendo um barulho muito grande, porque era a imagem mais linda, era a mais linda da TV aberta, não tinha para ninguém. O comentário era esse, você ligava a Manchete, era diferenciada de todas as outras emissoras. Então, eu acho que ela já chamou a atenção de todo mundo pela imagem. E também as pessoas que estavam lá, né? Porque, de repente, nós aparecíamos mais bonitos, porque a imagem era linda, era perfeita, era tudo maravilhoso. E eu acho que quando me viram, inclusive outro dia eu falei sobre isso, né? Participei de um documentário que vai ter do Léo Batista. Ah, perfeito. Muito legal. E o Léo estava relembrando e me contando que, na verdade, ele me viu. Ele foi o primeiro a me ver. E quando ele me viu, ele comentou lá na TV. Estavam querendo um apresentador para o esporte e ele falou assim: você não vai contratar um apresentador, você vai contratar uma apresentadora. Liga na Manchete, assiste a Milena Ciribelli, que você vai escolher com certeza. Ela é bonita, a voz é bonita, ela sabe apresentar, pode olhar. E aí, eu até falei, pô, meu padrinho, né, Leozinho. Aí, quando eles me chamaram, eu acho que eles já perceberam que eu estava apta a me enquadrar no padrão global. E que entendeu? padrão é esse? É um padrão de qualidade, é um cuidado que se tem em tudo. É o cuidado que tem com o apresentador, com o cabelo, com maquiagem, com roupa correta, com postura, enfim, com a informação evidente, né, em primeiro lugar, mas com tudo. Isso é o padrão Globo. Né? De você realmente se preocupar com o todo. A televisão é o que a gente sempre ouviu, não é só áudio, é imagem. Então, imagem é tudo, né? Aquela coisa assim, você está mostrando ali, não adianta nem o que você está falando, se a imagem estiver dizendo outra coisa para você. Então, eu acho que essa preocupação é muito importante porque faz com que o nível, né, de todo o trabalho sempre aumente. Então, Milena, como é que foram esses 18 anos na Globo? Foram de uma maneira constante, crescente, e também quero falar bastante desse casamento com o Vanucci, que acho que gerações foram marcadas por vocês dois no ar. Então, até hoje eu ouço muitas pessoas falarem que é a melhor dupla de esporte que já teve na televisão brasileira. Eu concordo. Concorda? Concordo. Então, acho que rapidamente a gente passou a ter uma química muito grande um com o outro. Quando assim, foi o primeiro encontro? Quando, olha, vocês vão trabalhar junto, que programa foi? Então, e como é que foi a primeira vez que você olhou para ele? A primeira pessoa que eu encontrei no corredor, acho que foi Léo Batista. E aí ele comentou isso. Tá vindo, garotinha? Eu falei, tô vindo. Ele, eu que falei de você. Eu falei, pô, obrigado, valeu e tal. Bom, aí depois eu fui apresentar com o Vanucci. Não, esse primeiro encontro, aquela coisa assim de jornalista de jornal que eu sou, você a vida toda. Como é que foi a primeira vez encarar? O Vanucci era mais conhecido como você. Como é que foi? Oi, como é que ele falou? Olá, olá, olá você. Alô, você. Alô, você. Não, como é que foi esse primeiro encontro? Não, nessa época eu acho que ele não falava muito. Alô, você foi. Não, o primeiro dia, a primeira hora, a primeira hora que bateu o olho no olho, como foi? Onde foi? Olha, acho que foi eu fui assistir, eu lembro disso. Eu saí da Manchete num fim de semana, acabei o trabalho lá, e na semana seguinte falaram, vem cá, vem para assistir o Esporte Espetacular para você ver do Switcher, como é que funciona e tal. E aí eu já estrei na outra. Então, eu conheci o Vanucci, eu conhecia da TV, né, de assistir, e conheci quando terminou o programa, fui falar com ele e tal. Como é que foi a recepção, como é que foi a conversa? Foi legal, foi ótimo. Não, assim. Eu acho que ninguém nem sabia exatamente, tanto que eu fui para fazer o Esporte Espetacular e na mesma semana já me contrataram para o Globo Esporte. Já gostaram, né, do jeito que eu apresentei e tudo, bota no Globo Esporte. Aí eu revezava, segunda e terça era eu no Globo Esporte, quarta e quinta Léo Batista e quinta e sexta Vanucci. E como é que foi essa convivência com o Vanucci? Segunda e terça, quarta e quinta, sexta e sábado, desculpa, fiz errado. E a convivência? A convivência é ótima, né? Nós nos tornamos grandes amigos, né? A gente saía muito, o Vanucci sempre adorou restaurante japonês, então a gente estava sempre junto.
na amizade mesmo, com amizade. As pessoas até pensavam, você namora? Não, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mas perguntaram muito para mim e para ele. Mas eu conhecia a mulher dele, né, na época, e a gente saía junto, todo mundo. Não, então, sim, mas eu digo de E personalidade. eu também era casada, ele também conhecia meu marido. Então, mas eu estou dizendo de personalidade, porque eu conheci o Vanucci também, a gente conviveu quase um ano, e eu sentia também ele muito, ele tinha muita vontade de aprender, era muito engraçado. Eu sempre estudei bastante tática de futebol, a gente falava bastante do Botafogo, que ele gostava muito do Botafogo, então eu sentia ele sempre, tipo, nas conversas depois do programa, não, mas por quê? O que aconteceu taticamente aqui e tal? Que visão que você tinha do Vanucci como profissional? Olha, o Vanucci era um profissional incrível, todo mundo falava a mesma coisa, que ele era muito mais do que ele às vezes demonstrava. Como assim? Não entendi. Porque assim... digamos que algumas coisas que aconteceram que tiraram um pouquinho, talvez, o brilho dele. Sim. Né? Mas ele era uma pessoa, entendi. assim, muito inteligente, ele sabia muito, né, de futebol, de esporte em geral. Ele conseguia passar muita emoção. A voz do Vanucci também, sem dúvida, foi uma das mais lindas. Eu acho que talvez por isso que a gente tenha tido a dobradinha tão boa. A gente tinha uma química de saber apresentar juntos. Às vezes, no olhar, um já olhava para o outro assim, já percebia, vamos fazer isso, vamos ali e tal. Então, já funcionava dessa forma. E a voz, né? As vozes, digamos assim, acho que tinham uma harmonia, né? E funcionavam muito bem. Então, eu acho que era isso. Por isso que eu acho que funcionou tanto a dupla. E, assim, não dá para fugir disso, todo mundo fala, se você puder falar também. Eu já vi você falando e não falando. O rompimento foi muito drástico dessa dupla, assim, tipo, parece, o Vanucci fez tal coisa, estava comendo pão com manteiga e saiu da emissora. Você já sabia então, pão com eu já manteiga. sabia, então, mas além disso, assim, tipo, você notava que a Globo queria uma mudança dos apresentadores, porque isso... Ele foi uma falha, assim, lastimável, mas ele apresentava, terminando de comer no ar, mas não era o suficiente, analisando friamente para tirar. Foi apenas a gota d'água. Foi apenas a gota d'água. Então explica, por favor. Foi apenas a gota d'água, para alguns foi, né, uma desculpa ali. Claro que talvez, né, várias coisas tivessem acontecido durante, né, todo o tempo que ele estava trabalhando lá. Naquele momento aquilo ali serviu como, não, chega, realmente não dá mais, vamos lá. Mas eu acho que ninguém lembrou que ele era o melhor narrador do Carnaval. A voz dele no Carnaval também era perfeita, ele era excelente falando das escolas, ele realmente gostava do Carnaval, então ele se empenhava muito. E acho que, de repente, todo mundo falou assim, nossa, não tem mais o narrador, e isso foi antes do Carnaval, não tem mais o narrador do Carnaval, não tem mais a voz que a gente está tão acostumado, né, fazia tudo, Jornal Nacional, enfim, né, tudo que precisasse, os gols em geral, né, de todos os lugares, de todos os programas, enfim, e de repente não se tinha mais aquele profissional. E que nós lamentamos muito, né, nós, colegas e amigos, porque ele era realmente um nome muito importante do esporte. Como é que foi? Isso eu não vi em lugar nenhum. Como é que foi? Ele saiu, porque teoricamente ele estaria comendo um pão com manteiga e entrou no ar ele mastigando, saiu. Como é que foi? Como é que foi para você no dia? Como é que vocês lidaram, até como amigos, com essa situação? Você falou com ele? Na hora eu falei assim, Vanucci? Eu estava não, conta então a situação. Não, conta aqui para quem não sabe. Ele estava sentado do meu lado. Vocês estavam comendo, os dois estavam comendo. Então, ele acabou declarando que era bolacha, né? Que aqui em São mais Paulo status. se fala bolacha. Status ele gostava, isso lá no Rio seria biscoito. Mas aí, quando ele falou, não, eu falei porque eu achei que ficava mais bonitinho. Eu falei, Vanucci, pelo amor de Deus, pão com manteiga. Mas vocês comiam sempre, né? Sempre, porque o programa era muito grande, né? O Esporte Espetacular, no domingo de manhã, 3h30. E aí a gente chegava, se arrumava e muitas vezes a gente ia para o estúdio e não dava tempo de tomar café. Então a nossa maquiadora comprava o café da manhã na padaria, ia lá, levava para a gente. A gente comia ali, né, no cantinho e tal. Imagina, aguentar o tempo todo, quase 4 horas sem comer nada. Mais do que 4 horas, porque a gente teria já chegado 1 hora antes para poder se arrumar. Então era muito tempo sem comer nada. Então a gente comia ali, tranquilo. E nesse dia, não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei, até hoje ninguém sabe. Né? Acho que o assistente avisou, né? Como avisa aqui, né? O assistente vai avisou. Voltar.
E aquele dia, por acaso, como a gente estava comendo, ele deu mais, né? Porque não se avisa tanto, né? Só apenas, às vezes, fala 2 vezes. 30 segundos, voltando. Enfim, aí aquele dia ele falou, 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos. E eu olhando, e eu estava comendo, então não dava nem tempo de eu levantar e, sabe, deixa que eu falo, né? Não dava, eu estava sentada também, e era a vez dele, ele estava em pé, e ele comendo, e eu olhei para a cara dele, quando deu o intervalo, eu falei, o que aconteceu? Ele, não sei. Ele falou, não sei. Eu achei que dava tempo de eu mastigar. Eu falei, caramba. E apareceu ele mastigando? Digamos assim, que ninguém teria percebido da chefia, pelo horário que era, domingo de manhã. Ia ser muito difícil, né? Mas aí, acho que algumas pessoas aproveitaram para contar. Mas apareceu ele mastigando. Que fosse hoje em dia, a gente ia brincar, ai, gente, voltou, não deu tempo, ai, que mico. Era o padrão Globo. Peraí, mas naquela época o padrão Globo, exigia isso. Nessa época não dava para brincar assim, né? Então, e aí como é que foi o momento seguinte, vocês dois? Ele sacou na hora que estava fora? Ou não, como é que foi depois? Não, como é que foi? Claro que não, porque a primeira coisa que a gente pensou foi isso. Nesse dia, a gente sabia que o chefe estava no avião, então ele não ia ver. Tá. Sabe? Se não tivessem contado para ele, claro. Né? Então, depois as consequências começaram. O Vanucci levou uma suspensão. E agora não sei o quê. Mais tempo. Botaram na geladeira. Botaram ele para fazer o programa não sei tal hora. Essas coisas tristes. E aí, até o momento que... Aí tiraram mesmo. Então... E ele ficou muito triste, tá? Vale dizer que foi a grande tristeza da vida dele, porque ele era muito apaixonado pelo que ele fazia e muito apaixonado pela TV, né? Ele gostava dos programas, ele gostava... Mas, enfim, depois ele teve oportunidade lá, ainda bem, né? Em outras emissoras que deram espaço para ele. Então, para sair da TV Globo naquela época, ou sair na TV Globo no auge do monopólio esportivo, só quem tivesse muita vontade de fazer alguma outra coisa, ou fosse louca, ou enfim. Você tá me chamando de louca? Não. Gente, essa entrevista tá ótima. Ele já falou várias coisas pra mim aqui, eu tô adorando. Agora eu sou louca. Eu quero dizer... Bom, eu vou voltar à pergunta. Voltar à pergunta. Chega. Cara, tá tão bonitinho. Não, vai parecer que eu tô ofendendo mesmo. Não, então vamos lá. O Vanucci saiu. Voltando. O Vanucci saiu, vou voltar do zero agora. Não adianta ficar brava, senão parece que eu estou agredindo você. Estamos rindo, estamos brincando. Vou voltar. O Vanucci saiu, a Globo vivia seu momento mais importante, tinha o monopólio dos esportes. Para sair da TV Globo precisava ter alguma outra vontade ou, enfim. Por que você saiu da TV Globo? Então, o que eu mais ouvi nas ruas depois que eu tomei a decisão de sair foi, nossa, que coragem. E aí as pessoas falavam isso para mim e falei, gente, por que estão me achando tão corajosa? Aí eu comecei a pensar, realmente, 18 anos de casa, estou bem tranquila, moro a 10 minutos do meu trabalho, minha vida está toda estruturada aqui no Rio de Janeiro, pensando, né? Eu estava lá no Rio, falei, puxa, que legal. Mas está faltando alguma coisa. E eu acho assim, Cosme, que a gente não pode se acomodar na vida, nunca. Nem como profissional, nem como ser humano. Sim. A gente tem que estar se reinventando, a gente tem que estar criando novas possibilidades. Agora, então, que esse leque aumentou tanto de possibilidades, né? Redes sociais, enfim, né? Canal no YouTube, como você tem o seu, eu tenho o meu também, Milena Mil, por favor, se inscrevam também. Então, eu acho que aproveitar esse leque todo é muito importante. Então, eu acho que, assim, nossa, esse negócio tá... Aproveitar esse momento é muito importante. Eu acredito que eu ter tido coragem me abriu outras possibilidades e me aumentou, fez, na verdade, com que eu me sentisse mais capaz de fazer outras coisas que eu talvez não achasse antes, porque eu estava ali já, né, naquele tempo e tal. O meu grande sonho, como é de um atleta representar o seu país, né, vestindo a camisa do seu país, né, numa Olimpíada, o meu era de estar lá, né, em loco, apresentar.
E eu nunca tinha ido, nunca. Para a Olimpíada? Nunca, nunca. Eu tinha ido para a Copa, que eu amei, adorei, Copa da França, né, em 98, foi tudo maravilhoso. Só não ganhamos a Copa, mas nós ganhamos o trabalho, muitos elogios, nós fizemos um trabalho lindo, foi maravilhoso mesmo. Uma equipe gigante que a Globo levou para lá, foi incrível. Só que, no fundo, aquele desejo, eu quero ir para a Olimpíada. Meu pai, que era atleta quando jovem, amigo do Ademar Ferreira da Silva, nosso bicampeão olímpico. Seu pai era corredor, Corredor, né? Também. E ele que sempre me incentivou a praticar esporte, sempre adorou esporte, sempre acompanhei com ele jogos, ia, como a gente é de Niterói, a gente ia muito ao Caio Martins, né? A gente acompanhava na televisão, ficava ligada com ele até altas horas, basquete, vôlei, sempre gostei. Mas eu, né, não pensava que um dia eu ia trabalhar com aquilo. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, poxa, eu quero ir numa Olimpíada, eu quero essa realização para mim e para o meu pai. No fundo, foi um pouco isso, né? E aí, a Record montou a equipe dela, porque comprou as Olimpíadas de Londres, em 2012, e me convidaram para ser a âncora da equipe. Eu falei, sério? Mas eu vou? Vocês vão escrever aí no contrato, eu vou para Londres? Vai, você vai para Londres. Aí eu falei, então tá, então eu vou. E aí todo mundo sem entender, né? Muita gente até pensou, né? Ai, tá indo por causa do dinheiro. Eu falei, não. Primeiro foi realizar esse sonho. Estou saindo para realizar meu sonho profissional, que é ir a uma Olimpíada. Claro que se você, com isso, sim, né, tem outras... Né, claro, você é valorizado, você ganha mais, ótimo, melhor ainda. Né, vem um bônus. Mas foi para realizar esse sonho. Então, acho que a coragem veio, porque eu falei, gente, vou esperar o quê? 18 anos, já tinha 5 de manchete também, né? 3 no esporte. Eu falei, vou esperar o quê? Eu vou realizar meu sonho. E foi assim. Não, perfeito. Então, como eu já falei para o Kleber Machado, eu falei aqui mesmo que foi o maior erro da Globo não renovar o contrato com ele. Para mim, eu falo tranquilo, foi o maior acerto da Record trazer você para o esporte. Muito obrigada. Mas acho de coração mesmo. Agora, dizendo de uma maneira clara, assim, a sua voz é marcante, se destaca. Por que não narrar futebol? Por que não? Porque, assim, eu acho que as mulheres estão narrando hoje com todo direito. Por que, nesses anos de carreira toda, por que você nunca narrou? Você tinha vontade, teve a chance? Como é que foi isso? Então, quando me convidaram para ir para a Globo, uma das ideias era essa. Aproveitar a minha experiência de rádio para eu experimentar a narração. Isso a gente está falando que mais ou menos foi 18 anos atrás? Não, não 20, mais. 20. Isso foi em 91, 1991. 91. Então, e aí? Você chegou, como é que foi? Aí como eu estava vindo de rádio também, né, antes, e gostava desse jogo de palavras, digamos assim, né, que é o que você tem que fazer, né, você brinca com as palavras, você tem que ser rápido, você tem que pensar rápido, você tem que, né, agilizar para poder passar aquela emoção, né, de um jogo, de uma partida de futebol que você tanto ama e sabe como é importante ter uma boa narração. E aí eu falei, bom, beleza. Aí na primeira semana, não, vamos fazer um piloto, isso aqui, legal, vamos fazer. Vamos. Tá, quando? Vamos fazer agora? Não, vamos fazer. E aí eu cansei de perguntar. Teve uma hora que eu falei, tá bom, então acho que não vai rolar, né? Pois é. Não deixaram nem eu experimentar, digamos assim. Então, podia ser até que eu não gostasse, que eu não me encaixasse, que eu achasse que, né, que não estava legal. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. Eu sempre... Então, eu acho que se não tivesse legal, eu também... falar, não, deixa, eu vou ficar só apresentando. Mas eu não consegui experimentar, eu acho que ficou um pouquinho essa frustração de não saber como era, entendeu? Então, mas se hoje, estamos em 2023, já há uma reação enorme de machismo, em 91, então, talvez o machismo... Imagina, talvez né? o machismo Por isso fosse, que eu falei, que eu tinha vergonha até de falar no assunto. Quando me perguntava, eu falei, não, imagina. Né? Mas as mulheres foram, né, porque o machismo, sofrendo, mas o machismo, conseguindo. então, teoricamente, começou até dentro da emissora, porque em qualquer difícil. lugar, Cosme, é o que eu falei para você antes, assim, o machismo existe em qualquer lugar. Não, sim, né? Não, mas eu digo, chamaram, te ofereceram uma coisa e depois não te deram. Não deixaram gravar um piloto? Não gravei, nunca gravei um piloto de narração. E hoje eu sempre narrei, e assim,
sempre fui uma boa observadora, né? Eu tenho um bom ouvido. Então, hoje, se você ouvir a minha locução, por exemplo, né, narrando gols, Sim, eu tenho muita coisa assim que eu peguei do Léo, eu peguei do Vanucci, que eu ouvia e eu admirava, achava bacana e, né, coloquei com o meu molhinho, o meu jeitinho. E você tem né? essa vontade de narrar hoje? Eu acho que você acha legal? Você acha que seria bom eu experimentar? Eu acho que Você acha? eu ouço. Então vamos lá, gente. Campanha, por favor, hashtag narra, Milena Você narrando. tem vontade ou não? Eu gostaria de experimentar, né? Porque eu gosto de desafios e esse eu ainda não consegui experimentar. Então, trabalhar no jornalismo constantemente, como você faz também, é tão intenso, exige muita dedicação. Nós cobramos, nós trabalhamos muito, nós homens. Agora, como é que é ser mulher e mãe? Como é que é isso? Qual o momento falar mais uma coisa difícil? assim, às vezes não é fácil ser mulher não, tá? Imagino. Às vezes não é fácil Não, não. então, e mãe ainda? Conta algum período, como é que foi, por exemplo, quando o seu filho chama Theo, né? Theo. Então, como é que foi esse período, por exemplo, nascimento, gravidez, depois voltar, deixar o Theo? Esse período. É um período que é bem difícil, né? Eu me dediquei muito ao meu trabalho, eu sempre fui workaholic, daquela de trabalhar de manhã até de noite, sem hora para ir embora, sabe? Vamos fazer o trabalho para ficar bonito. A época que eu editei, que eu fui também, eu fazia o esporte dentro do jornal Hoje, então eu editava também minhas matérias. Então aquela coisa que tinha que ser nos mínimos detalhes. Eu lembro que eu fiz uma matéria do Zagallo de 9 minutos, eu tinha que ser tudo, sabe, daquele jeitinho. Enfim, então muitas coisas que, digamos, eu tive que aprender a mudar para poder chegar em casa mais cedo, para poder estar com meu filho, para poder, né, dar atenção. Mas era muito doido, assim, quando ele nasceu, eu fiquei praticamente 5 meses, né, 5 meses mais ou menos, saí um pouquinho antes, depois a amamentação, enfim e tal. Aí quando eu fui voltar pro Esporte Espetacular, eu me lembro que eu ia para a TV, eu dava mamar para ele antes de sair de casa, eu ia para a TV, eu começava a apresentar, aproveitava que tinha o evento, ia para a salinha, tirava leite, guardava na geladeira para levar, deixando de estoque nessas horas que eu não estivesse em casa. Então, quer dizer, tem que ter um jogo de cintura doido. E aí você volta para o ar como se nada tivesse acontecido, não é? Tá tudo ótimo, tá tudo calmo e você tá ali exercendo a sua função, mas também pensando na criança que está em casa. Então, assim, não é uma tarefa fácil, né? Mas as mulheres conseguem, né? Nós somos guerreiras e aí a gente dá um jeitinho e faz, né? Faz de tudo um pouco. Então, agora aquela parte que as pessoas também, tipo, costumam rotular, é muito fácil rotular, né? Tipo, olha, jornalista polêmico, jornalista que puxa saco do clube, jornalista não sei o quê. E quando você ouve que apresentador é só leitor de teleprompter? Que você sente por dentro? Com essa carreira que você tem, com o seu preparo, eu acho que muita gente nem sabe. Tem gente que pergunta, vocês leem? Porque tem gente que tem muita facilidade de fazer isso. Eu sou uma dessas pessoas, né? Sim. Que eu tenho facilidade de ler no TP. Quem falou que outro dia foi a Virna, querida Virna do vôlei. Ela falou assim, eu não conheço outra pessoa que leia TP. É a Virna que falou, gente, sou eu não, hein? Estou me autoelogiando. Que outra pessoa que leia o TP com tanta naturalidade quanto a Milena. Porque eu não me prendo só ao texto. Eu tenho que saber o que eu vou ler, claro, às vezes não dá tempo, às vezes você tem que ler, né? Chegou uma nota de última hora, você vai lendo, vai falando. Mas, claro que com a prática isso vai ficando mais fácil. Mas eu tenho muito isso, eu estou falando com você, eu leio uma parte ali, eu olho para você de novo. Não, mas eu quero saber da parte da ofensa. Eu estou querendo dizer o seguinte, muita gente não sabe que você está lendo. Então, quando você fala que você está lendo, então eu não ouvi muito isso. Outros colegas Não, as pessoas falam, não só dos apresentadores de esporte, mas o Bonner é só um leitor de teleprompter, ele lê muito bem. Então, o quanto é injusto ninguém pode falar isso? Essas coisas, porque todo mundo, né, jornalista, o pessoal sabe, né, escreve, o pessoal não está ali só tagarelando, né, tá tendo a informação, né, da notícia e está apenas passando para o público. E muitas vezes todas essas pessoas colocam os seus cacos. Então, você só vai colocar caco, você vai dar uma informação de repente que não está ali, se você tiver conhecimento, senão você não vai poder fazer isso. Mostrar e aí, uma carreira por trás. Então eu acho que hoje em dia as pessoas percebem muito, claro, você está
olhando para frente, geralmente você está lendo o texto. Mas muitas vezes você olha para o lado, você faz um comentário com um, você faz um comentário com o outro, e aí você mostra que você está falando da sua cabeça e não apenas um texto que foi escrito por um editor. Então, e que visão que você tem do futebol, Milena? Você acha que o futebol é esporte competitivo, que tem que ser levado super a sério, ou é só entretenimento? Ou é um pouco dos dois na televisão? Olha, eu acho que o futebol é levado muito a sério, né? Os grandes eventos que movimentam milhões, que movimentam pessoas do mundo inteiro, continentes, enfim, que as pessoas todas se mobilizam. É claro que nosso país é o país do futebol, né? Ainda somos os primeiros, digamos assim, né? Embora no momento não esteja muito fácil, mas o brasileiro é apaixonado por futebol. Eu adoro ir a estádio, tá? Adoro ir, sempre que eu posso, vou ao Maracanã. E eu acho muito interessante, eu fico observando as pessoas, né? Crianças, pais, mães, adultos, senhores, né? Idosos, enfim, tem gente de todas as idades, de todas as classes, e como aquilo é uma vibração, é uma paixão, e eu acho que a mídia entende isso. Por isso que todos dão tanta atenção, os jornais, né? A televisão, porque esse espaço é do futebol, não tem jeito. Então, até assim, meu pai, que sempre foi ligado a outros esportes, ele sempre reclamou. Quando eu trabalhava na Manchete, na Globo, ele falava assim, Milena, não dá para pedir para botar lá um atletismo, uma outra coisa para a gente ver, é só futebol, futebol, futebol. Porque ele é mais da galera dos outros esportes. Eu amo outros esportes, eu amo vôlei, só que eu não cresci muito para jogar, mas entendeu? Mas assim, mas o futebol... Eu acho que é o espaço que serve para as duas coisas. Pronto. Ele não é só entretenimento, ele... Não, então, acho que eu não consegui explicar direito o que eu queria falar. De uns tempos para cá, as matérias de televisão, de maneira geral, tem muita interação, tem muita graça, tem muita gracinha. Antigamente eram muito formais, tal. Também tem o lado tipo de muita cobrança, de muita firmeza, e é isso. Esse equilíbrio é difícil, ou a televisão é para entreter. Vou sentar e vou ver o pipoqueiro que acertou a hora que o jogador do Flamengo ia fazer tal gol, que é mais interessante do que eu entender taticamente o que aconteceu. Como é que você está falando vê? o quê? Das matérias de comportamento que, de repente, que tiram um pouco o foco do jogo? Tiram o foco. Então, hoje eu vejo muitas matérias de comportamento sendo mais importantes nas grandes, em todos os veículos de comunicação, do que o próprio jogo em si. Tipo, para entreter ou não? Eu acho que mais do que nunca hoje, o bom humor está presente em todos os lugares, em todos os programas. Você vê que às vezes é raro, hoje em dia, você ver um programa que não tenha alguém mais solto, mais brincalhão, que possa levar para essa vibe. Então, eu acho que as matérias no entorno lá do futebol também tem essa, né? Você vê que a gente agora, durante a transmissão do Paulistão, a gente aproveitou muito, por exemplo, o bom humor do Márcio Canuto, que é maravilhoso. Cara, aquilo quebra, né, de repente ali no meio de de um pênalti que as pessoas estão reclamando, que não foi, não sei o quê. Não, de repente ele faz uma brincadeira com um, com o outro. Tá? Então, essa interação eu acho imprescindível dentro do cenário do futebol. Você acha, então, que tipo, foi um enriquecimento? Porque não tinha isso antes. Era tudo, né, bem... Sim, né? É isso, pronto. A narração bem séria. Eu acho que faz parte e eu gosto. Talvez porque eu seja uma pessoa assim, bem-humorada. Então, para mim, o humor tem lugar na minha vida, tem lugar, espaço na minha cabeça. Então, para mim, não me incomoda em nada. Muito pelo contrário. Eu acho que se for aquela coisa muito, né, certinha, muito cartesiana, vai me incomodar. E como é que você vê o crescimento das mulheres nas transmissões, como comentaristas, repórteres, elas ganharam espaço. Então, e o que esse olhar feminino acrescenta na sua maneira de... Porque quando você começou a trabalhar, acho que não tinha tanto também.
Não tinha, não tinha mulher comentando o jogo, não tinha mulher transmitindo. Quando eu comecei o que a mulher, você acha que está acrescentando, perdão, em relação a isso? Aqui, tipo, já não tinha uma comentarista, uma narradora. O que está acrescentando? Comentarista é bem recente, né? Sim, super recente. Não, na verdade, assim, o esporte sempre colocou. No caso, a gente citou a Virna, que foi nossa comentarista, né? A Hortência, que outro dia você entrevistou, que também sempre foi uma excelente comentarista. Cada um no seu esporte, né? Pessoas de nome, digamos, né? Expoentes do esporte e que fazem diferença. Uma Hortência, uma rainha falando é muito importante. Então, claro que a voz, né? A voz dessa comentarista ecoa muito mais alto do que um homem que... professor de basquete, professor, vai falar, e aí? Não vai interessar. Então, acho que essas mulheres importantes que começaram a aparecer como comentaristas, começaram a fazer esse universo, a própria Virna e outras, elas ocuparam um espaço que só foi sendo ampliado e acho que agora, né, comentar um jogo em si, o jogo de futebol, sensacional. Eu estou doida para ver daqui a pouco a Marta comentando, né, como a gente vê outras jogadoras aí importantes. Não, então, porque isso, assim, nessa monocultura que a gente teve de esporte, o futebol sempre foi um objeto sagrado. Agora, tipo, como assim mulheres estão comentando futebol masculino? Como assim? Então, isso você viu como com atraso ou você acha que acho finalmente... Demorou, né? Demorou, né? Poderia ter tido e quem que barrava? Mas quem que barrava, menina? Você conhece tão bem o ambiente da TV. O que barrava? Tipo, era o público ou era o medo das pessoas, dos chefes das TVs? Não, mas eu acho que num jogo de futebol, você vê, agora as mulheres estão comentando também jogos masculinos. Sim, então, né? falando masculino. Eu acho que mostrando que podem comentar também, falando, né? Sim, mas quem que barrava? Então, acho que isso é muito difícil de dizer. É a opinião pública? Quem barrava? Olha só, eu vou falar da minha vida, da minha experiência. Eu me lembro que as pessoas ligavam para o rádio e falavam, nossa, que legal, mulher falando de rock and roll. Ligavam para a TV e falavam, nossa, que legal você narrando os gols do Fantástico, os gols do Globo Esporte. Legal. Então, eu acho que o público gostava. E o público talvez estivesse começando a exigir isso de alguma forma. Porque eu acho que acaba aparecendo na televisão, na mídia, eu acho que intenções, sabe, que estão às vezes, sabe, guardadas mesmo, né, no coração das pessoas. Eu acho que isso vai de alguma forma aparecendo. Eu acho que esse movimento todo que está acontecendo hoje das mulheres, em prol das outras mulheres, né? Esse cuidado que está tendo contra a violência, né? De você denunciar, de você se proteger, de você cuidar, né? Da vizinha, de prestar atenção da garota que está no meio da rua. Outro dia mesmo o rapaz olhou e falou assim, não, por que aquela mulher está chorando? Eu achei legal que ele parou para olhar, eu vi que a mulher estava sozinha, e falei, bom, então ninguém fez nada com ela não. Porque também eu acho que eu ia chegar para saber o que estava acontecendo. Mas você acha que as mulheres estão se protegendo no esporte? Eu acho que estão se protegendo em todos os lugares, e eu acho que no esporte também. E como é que você... Assim, e hoje é legal ouvir, você liga a TV a cabo, né, vários lugares, tem várias mulheres narrando. Isso é ótimo. Como foi difícil chegar nesse lugar agora, né? Então, como é que você vê essa... ainda tem algum lado, alguma reação de haters em relação às transmissões, aos comentários de mulheres dos jogos masculinos? O que você fala para essas mulheres que estão narrando e estão comentando? Não desistam, continuem tentando, porque eu acho que é isso. Vai chegar numa hora que as pessoas vão se adaptar, vão se acostumar e falar, tá legal, tá bacana. Claro que sempre você vai agradar, você não vai agradar todo mundo, né? Não vai agradar o tempo todo, mas você é capaz de ir trabalhando, burilando, né? Percebendo. Eu cheguei a ter um colega lá da Globo que falou, você quer aprender? Pô, vou fazer. Mas a gente não conseguiu conciliar os horários, digamos assim. Aprender a narrar. Porque claro que tem macetes, tem sim, dicas, óbvio, né? Sim. Eu me lembro a primeira vez, eu achava fantástico, gente, como é que eles guardam tudo de cabeça? Não guardam tudo de cabeça, ninguém guarda tudo de cabeça. Ninguém. Né? Então, mas aí você tem ali tudo anotadinho, bonitinho em cima da mesa e eu, né, fazendo uma pré-hora lá, né, de repente um intervalo de jogo, falei,
Não, tá tudo ali. Olha, fulano fez isso, não sei quando, ciclano fez aquilo, é tantos gols em 1900 não sei o quê, papapá, pô, mas tá tudo ali. Né? Na hora de narrar, você não precisa ter decorado tudo ou saber tudo de cabeça, porque está ali na sua frente. Qual foi o momento pior da sua carreira, mais difícil, que você encontrou uma... Puxa vida, eu vou ter que ser forte agora. Ai, nossa. Então, eu estava pensando sobre momentos difíceis da carreira. Alguns eu passei, particulares, né, familiares, né, tipo, meu avô morreu, eu tive que apresentar o programa. No mesmo dia? No mesmo dia. Esse foi dureza. Eu lembro que eu acordei com a notícia, eu estava no Rio, eu fui para Niterói, fiquei um pouco com a minha família, abracei todo mundo, voltei para o Rio, apresentei o programa, voltei para Niterói para o enterro. Foi complicado. Esse dia foi bem complicado. Situações desse tipo, um dia que a minha avó morreu, esse dia eu não consegui apresentar, não consegui. E eu acho que, profissionalmente, um dos momentos mais complicados, além do Senna, mas foi o dia que o João Saldanha faleceu, querido João Saldanha. Você estava apresentando, então, você teve que dar a notícia? Eu tive um convívio com ele muito legal. Pequeno, né, mas muito legal. Que quando eu fui para o esporte, criaram uma mesa redonda na Copa, justamente, né, da Itália. Todo mundo tinha viajado em 90 e não tinha quem apresentasse a mesa redonda. Aí, quem chamaram? Sensacional. Chama a Milena. Não, e eu, uma garotinha, né, não sabia nada de nada, aquela coisa, né, estava chegando ainda e tal. Aí, enfim, né, sabia alguma coisa, mas eu digo, para estar com aquelas feras, meus colegas, João Saldanha, Zagallo, Falcão, Rei de Roma, enfim, só tinha fera ali do meu lado. E, de repente, eu apresentando, eu me lembro direitinho, Paulo Stein estava na Itália, e aí quando abriu para mim, esse meu jeitinho que sempre esteve, mesmo fora dos textos, né? E eu lembro assim, como vai, como está, e lá, sei o quê, muita macarronada aí em Roma. Aí eu quebrei eles, né? Porque eu acho que eles estavam esperando começar aquela coisa super sóbria, né? Em 1990 eu já fazia essas coisas. Aí ele, kkk, Milena, aqui a pasta é muito boa, né? Não sei o que e tal, e começamos a contar a história. E voltando aí, a gente passou, antes de ir, deles viajarem, né? O Saldanha, que viajou também, acabou falecendo lá. Eu me lembro que a gente tinha um corredor muito comprido. Quem conhece no Rio de Janeiro o prédio da TV Manchete, é um dos prédios mais lindos, porque a vista é uma das mais lindas do mundo. Praia do Flamengo. Todos os andares você vê o mar, aquela coisa linda e tal. E eu me lembro que esse corredor era muito comprido até chegar ao estúdio, onde a gente apresentava o programa. E ele era uma pessoa incrível, ele me ensinou muito, mas muito mesmo, nesse meu início de TV. Ele era meio paizão, né? Ele queria proteger, ele falava umas coisas, me dava as dicas. Vamos falar aqui, minha filha, posso pedir uma coisa para você? Eu falei, fala, Saldanha. Nunca tire foto para essas revistas masculinas, não faça isso. Aí eu falei, não, Saldanha, não tem nada a ver comigo. E ele falou assim, não faça isso, não faça isso. Então ele tinha esse cuidado, sabe, meio paizão assim e tal. Bom, e esse dia eu lembro que a gente ia até o fim do corredor e o que ele fazia? Ele não queria dizer que estava com dor, ele não queria dizer que ele estava se sentindo mal. Então ele contava um caos. Tudo ele parava para contar alguma história. Então ele parava... Mas eu me lembro, sabe, Milena, em 1900 não sei o quê, eu lembro que eu estava lá no Botafogo, e aí, eu não sei o quê, o jogador... Aí eu parava. Aí a primeira vez eu falei, mas por que ele não conta andando? Eu pensava, o corredor é tão comprido. Aí eu comecei a perceber que era para ele respirar. Ele já sentia falta de ar, ele já estava com muitos problemas, mas ele não falava. Ele não falava, minha filha, senta aqui um pouquinho, vamos parar aqui no corredor, arruma uma cadeirinha para mim. Ele nunca fazia. Ele era muito... Ele encostava na parede e falava, mas você sabe o que aconteceu? Eu falei, gente, quando eu comecei a perceber que era para disfarçar a dor, nossa, aí que eu ficava, não, aí esperava mais, não, tá tudo bem, vamos. Bom, enfim, foram muitas histórias até que ele viajou e aí, né, a situação piorou e tal, e infelizmente ele não voltou. E quando ele estava muito mal no hospital, eu apresentava a Manchete Esportiva nessa época, e eu me lembro que lá na Manchete era tudo envidraçado. E do estúdio onde eu ficava, né, da minha mesinha, eu via o editor.
E toda vez que alguém corria, né, com papel de última hora, era para alguma notícia importante. Sim. E toda vez que alguém corria, eu já ficava sobressaltada. Ai, tipo, não foi hoje. Ai, não foi hoje. Até o dia que, né, o papel era esse. E você? Milena, aqui, cara, e eu tive que falar, né? Então, assim, não foi nada fácil. Acho que talvez um dos momentos mais difíceis, assim, porque você não vai fazer isso comigo também, não, hein? Eu não vou dar mais entrevista para ninguém, não. Vou começar a chorar em entrevista, não. Não. Mas, então, isso você precisa, exige um profissionalismo, assim, além da conta que ninguém imagina. Porque quem está em casa quer saber da notícia. Você tem que segurar a onda e você tem que dar o recado, né? Que você está ali para dar. Infelizmente, eu não me lembro exatamente como foi o texto, mas, né, nosso querido colega, né, João Saldanha. E qual o maior orgulho que você tem? Um orgulho, olha, consegui. Está abrindo uma Olimpíada em Londres. Ah, meu orgulho foi, né, a Record ter me convidado, ter me levado realmente, né, e eu tá lá, né, ao vivo e a cores, apresentando os Jogos de Londres. E a sensação? E seu pai, o orgulho do seu pai? Pô, orgulho, né, sempre, muito orgulho. E eu acho que foi uma realização muito grande. De repente, eu estava ali no estádio, né? A abertura, Paul McCartney ia se apresentar assim, do lado, Usain Bolt passando na minha frente. Enfim, eram tantas estrelas, música, né? Que tiveram bandas sensacionais, que eu tocava na Rádio Fluminense e, de repente, estavam ali. Enfim, né? Teve um holograma doido lá do Fred Mercury, mas não interessa. Tudo que aconteceu, eu falei, gente, isso aqui é mágico. Eu estou nessa magia olímpica, né? Foi mágico para mim, foi incrível. E aí foi uma realização muito grande, pessoal e profissional, porque meu sonho realmente era estar lá. E eu estava, graças à Record. Valeu, gente. Obrigada. Então, já estamos avisando aqui que a gente está caminhando para o final. Como você também tinha prometido, né? Não, mas então, peraí. Antes de encerrar, eu vou querer falar do meu canal. Calma. A gente vai falar do seu canal. Então, a gente vai falar do seu canal. Então, você tem inúmeras qualidades, editora, apresentadora, jornalista de primeira, sério mesmo, que também as pessoas podem imaginar, se ela fala tão bem, ela deveria cantar bem. Você canta, Milena? Então, cantou até em ópera, então conta isso. Eu cantei em ópera. Quando era criança. A gente está caminhando para o final. E você vai estar devendo uma palhinha, você vai ter que pagar a palhinha também. Cantei em ópera com roupa de menino, tá? Porque as roupas das meninas já tinham terminado. Mas voz de criança é tudo igual, né? Com 12, 13 anos, aquela coisa de... Não, mas sério, o seu irmão é um super músico. Por que você não foi pelo lado da música também? Eu sempre... Na verdade, eu sempre gostei e eu estudo ainda, né? Não tenho ido agora à aula, mas eu sempre estudo canto. E eu gosto muito, então sempre dou canja nos shows dele, já fiz meus próprios shows e agora tem que voltar de novo. Depois da pandemia, acabei não voltando, mas vou ver se eu volto agora. Então, e aí acompanhando o garotinho, você deu uma palhinha. Você não pode dar uma palhinha de Chega de Saudade aqui? Chega de Saudade? Não, sabe o que eu ia dar uma palhinha? Então, por favor. Da música que, na verdade, eu fiz parte do Canta Comigo, que é da Record. E foi um momento super importante. Eu falei que eu gosto de desafio, né? Eu gosto de me desafiar em alguns momentos. E para mim, sabe, é difícil, sabe, Cosme, às vezes, porque eu posso estar num estádio lotado e falar, olha, autoridades, o presidente, não sei o quê, e eu tô tranquila e eu vou falar tranquila. Mas, se você falar canta para meia dúzia de pessoas, aí eu já vou ficar, né, um pouco mais envergonhada, já não vai ser tão fácil para mim. Mas nesse dia falaram, Milena, nós estamos pegando funcionários da Record para participar do Canta Comigo, que vai ser feito super especial. Eu falei, gente, sério? Todo mundo falou que você gosta de cantar e que você pode participar. Eu falei, pensei, e aí? 100 jurados na sua frente. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas vamos lá. Eu assisti. Eu fui, você assistiu? Eu assisti, cantou super bem. Então, e aí acabei cantando a música da Marisa Monte, que eu amo, e Vem Que Se Quis. Como é que é um comecinho? Vamos lá, deixa eu beber uma água. Tá muito seco aqui em São Paulo, né? Vamos lá.
Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos para voltar. E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Comecei muito baixo, mas é isso. Bom, então... Nossa Senhora, comecei muito baixo. Muito bom. Não é meu tom, não é meu tom. Mas aí, quando eu Sim. olhei todo mundo, a Xuxa estava na minha frente, o Gugu estava apresentando, querido Gugu, enfim, aquele mundo de gente ali, eu falei, meu Deus, todo mundo ali para me julgar, e agora? Mas eu até que fui bem, ganhei, sei lá, 70%, né, das pessoas votaram, enfim, então deu certo isso. Então, para mim, foi importante. Eu quero cantar mais, eu quero fazer um CD, tá? Eu ainda tenho vontade. CD, eu quero CD, eu quero botar lá. Eu também, assim, adoro o audiofone. Você não pensa falar de... Então, eu tô querendo realizar coisas diferentes. Eu gosto desses, além dos desafios, de novos projetos. E agora, todo mundo falando sempre, graças a Deus, você tem uma voz bonita e tal. Eu pensei em fazer audiobooks. Audiobooks. Para deixar a minha voz aí registrada. Eu acho que eu posso ajudar muita gente que tem dificuldade, né, visual, facilita a vida. Hoje em dia, os podcasts, eu costumo ouvir né, as suas entrevistas quando eu estou no carro, né, fazendo meu trajeto, às vezes quando eu estou no Rio, né, até a Record, né, que é uma distância e tal, eu fico ouvindo. Então, eu acho que as pessoas hoje em dia estão consumindo muito o áudio. Né? Pode dar aquela olhadinha e tal, mas você está querendo saber dessa informação. Então, eu quero deixar minha voz para poder facilitar e ajudar as pessoas de alguma forma, e eu vou continuar gravando. É isso. Então, qual que é o seu canal mesmo, Milena? Milena Amil no YouTube. Por favor, se inscreva no canal. Eu estou agora reativando esse canal, ele ficou meio paradinho, mas agora eu estou reativando. Preciso muito de novas inscrições. Por favor, gente, venham para o canal também. Deem opinião, digam o que vocês querem ver no canal, porque ainda divide, né, um pouquinho aí na cabeça as opiniões. Ah, faz mais esporte. Ah, não, faz coisas diferentes. E eu percebo quando eu experimento algumas coisas, por exemplo, eu fiz um acro yoga, que eu fico de cabeça para baixo igual o Homem-Aranha. E aí, nossa, deu maior sucesso, fez maior sucesso, as pessoas comentando e tal. E por aí vai. Então, assim, dê a sua opinião, por favor, dê a sua opinião também. Eu quero saber o que as pessoas querem para a gente poder ir montando aí e fazer um canal gostoso, agradável para as pessoas curtirem. Então, eu só posso agradecer e dizer que é uma honra mesmo. Eu, desde pequeno, nunca imaginei que fosse gostar de uma voz mais do que eu gostava da Iris Lettieri. A sua suplanta, assim, ó, muito longe. Jura? Juro. Nossa, eu tive a oportunidade de conhecer a Iris Lettieri lá na Manchete. E era um vozeirão mesmo, né? Fazia a voz do aeroporto, né? Incrível. Olha, uma honra e o maior acerto da Record foi ter contratado você para o esporte. Muito obrigada, Muito legal você ter vindo para cá. Obrigada.